Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Integrar a equação diferencial y, duas linhas, mais y' ao quadrado, igual a zero. No primeiro momento, vamos recordar aqui algumas informações que podem nos ser úteis no desenvolvimento da questão. Por exemplo, nós temos y', que é a representação que pode ser usada para a derivada de y dx. Nós temos também y duas linhas, que pode também representar a derivada segunda de y pela derivada de x de segunda ordem. Bem, com esse pensamento, nós podemos também pensar que a derivada y duas linhas nada mais é do que a derivada de y' em função de x. E isto posto, nada impede que nós possamos fazer a multiplicação desta outra forma de representação por dy dy, uma vez que, se resolvêssemos esta questão, nós teríamos o valor 1, o que não alteraria a expressão. Manipulando aqui, nós vamos ter, nesta expressão ainda, dy no lugar de dy' e dy' no lugar de dy, aplicando a propriedade comutativa da multiplicação, que ficaria dy sobre dx vezes dy' sobre dy. Mas no início desta recordação, nós verificamos que dy dx pode ser representado por y'. Então, vamos escrever nesse formato. Teremos, então, y duas linhas, que vai ser igual dy dx, que já vimos ser y', e vezes dy' dy. Ora, então, nós temos y duas linhas aqui representado. Bem, vamos voltar aqui para a nossa expressão original. E essa expressão diz o seguinte: nós temos lá y vezes y duas linhas mais y' ao quadrado, e tudo igual a zero. Ora, nós iremos substituir aqui y duas linhas e ver o que acontece na sequência. Bem, nós temos então y vezes y duas linhas, nós já reescrevemos como sendo y', que multiplica dy' dy, e mais y' ao quadrado, tudo igual a zero. Bem, agora na sequência, nós ainda podemos dividir toda esta nova expressão por y. E este y que iremos dividir é o y', o que vai nos levar a y vezes y' sobre y', dy' dy, mais, e nós temos ainda y' ao quadrado sobre y', tudo igual a zero. Simplificando o que for possível, y' por y' nos levará a y, que multiplica dy' dy. E mais y' ao quadrado dividido por y' nos leva simplesmente a y', tudo igual a zero. O que nós faremos na sequência é apenas para tentar facilitar a manipulação algébrica posterior. Nós vamos chamar aqui y' de uma outra variável, de z, e vamos chamar dy' de derivada de z, ou seja, dz. E vamos substituir essas informações, então, na expressão decorrente das manipulações e simplificações anteriores. Façamos isso, então, para ver o que acontece na sequência. Vejam só, nós temos y, que preservamos, que multiplica dy', e iremos substituir aqui por dz, sobre dy, que permanece, então teremos dz dy, mais y' também vamos substituir
por z e tudo igual a zero. Ora, o que nós temos agora é uma equação diferencial de variáveis separáveis e podemos manipular de várias formas essa expressão, de modo a tentar obter aqui uma equação que seja integrável. Bem, nós podemos fazer isso, como já disse, de várias formas diferentes. Podemos começar inicialmente fazendo a divisão de toda a expressão. Vamos fazer isso por y. Então, dividiremos toda a expressão por y. O que vai nos levar, então, a um y sobre y vezes derivada de z em função de y e mais z sobre y, tudo igual a zero. Agora, vamos também multiplicar toda a expressão por dy sobre z, além de simplificar o que for possível. Então, y por y simplificamos e aproveitamos, então, para fazer as multiplicações sugeridas. Então, dessa multiplicação aqui, nós vamos ter dy sobre z. Então, dy sobre z vezes dz dy mais, e nós já tínhamos aqui na segunda parcela, z sobre y, multiplicado por dy sobre z, tudo igual a zero. Podemos simplificar dy com dy, z com z, e na sequência vamos observar que dz sobre z mais dy sobre y, tudo igual a zero, já tem as variáveis devidamente separadas. Então, podemos trabalhar com elas, e é o que nós faremos já em seguida. Bem, então, lembrando, nós obtivemos de todas aquelas manipulações dz sobre z mais dy sobre y, tudo igual a zero. Agora vamos integrar, vamos resolver. Então, a integral da primeira, da segunda parcelas e mais do segundo membro. A integração que pode nos auxiliar aqui vai ser aquela em que a integral de uma função de u sobre u vai nos levar a ln da função u e mais uma constante c de integração nesse caso. E nós temos também a integral de zero. Nesse caso, nós não escrevemos, nós podemos escrever aqui a integral de zero como sendo uma constante. Então, podemos verificar aqui como sendo a integral de zero de y ou zero de z. E podemos simplesmente colocar aqui, vamos mencionar como sendo zero du. A integral desta expressão, integral de zero, vai ser uma constante de integração. Nesse contexto, então, partindo para as integrações, nós temos integral de z sobre z. Lembrando, é similar à integral de u sobre u, mas será ln de u ou simplesmente ln de z. Mais integral de y sobre y, de igual modo, nós vamos ter ln de y, que vai ser igual, vejam só que nós dissemos que a integral de zero de u pode ser expresso por c, mas também pode ser expresso, como nos interessa, uma outra constante especial, ln de c. E aqui, ln de c1, justamente porque nos interessa esse formato de escrita. E vamos ter aqui ln de c1. Uma vez que já estamos com a expressão devidamente representada, vamos lembrar o seguinte. Nós temos ln, que é uma forma de se escrever o logaritmo de base e. E nós temos uma das propriedades dos logaritmos que garante que o logaritmo de um certo número b numa determinada base a mais o logaritmo de uma certa base c na mesma base a pode ser reescrito como sendo o logaritmo de b vezes c na mesma base a. Ou seja, nós temos uma adição aqui. Aplicando a propriedade, nós seremos levados ao ln de z que multiplica y, tudo igual ao ln de c1. Ora, ambos os membros podem ser simplificados agora e nós vamos ter z vezes y, que vai ser igual a c1.
Na sequência, o que nós vamos fazer é recordar que anteriormente nós dissemos que z corresponde a y' e que, na verdade, nós já chamamos de dy dx. Lembram disso? Nós fizemos isso anteriormente, vejam só. Y' chamamos de z e lá no comecinho, y' é dy dx. Então, com estas recordações realizadas, agora podemos substituir z por y' ou dy dx. E é o que nós vamos fazer. Nós temos então dy dx substituído aqui em z e vezes dy, ou melhor, vezes y, que é igual a c1. Isolando-se aqui a expressão dy y, escrevendo-se dx multiplicando c1, vamos ser levados a y dy igual a c1 dx. Agora podemos integrar mais uma vez os dois lados da igualdade. E a integral que vamos usar é aquela que nos garante que a integral de u elevado a n du terá como resultado u elevado a n mais 1 sobre n mais 1. E mais uma constante c de integração. Logo, nós temos y elevado a 1. Sua integral obedece a u elevado a n, então vai ser u elevado a n mais 1 sobre n mais 1, ou seja, y elevado a 1 na integração vai ser y elevado a 1 mais 1, que é 2 sobre 1 mais 1, que é 2 também, igual a c1, que multiplica. Vejam só, nós temos aqui dx, mas também esse dx pode ser representado aqui como sendo x elevado a 0, dx, cuja integral vai ser x elevado a 1 mais 1 sobre 1 mais 1, ou simplesmente x. E mais uma segunda constante de integração. Este já é um bom resultado final. Porém, nós poderíamos também reescrever 2 multiplicando no segundo membro. Seríamos levados a y ao quadrado igual a 2 vezes c1x mais 2 vezes c2. E se fizéssemos 2 vezes c1, como sendo uma constante k, 1, e 2 vezes c2 como sendo uma constante k2, que desconhecemos, mas sabemos que é diferente, nesse contexto aqui, do que se fizéssemos simplesmente c1 e c2. Então, nós seríamos levados ao resultado y ao quadrado, que vai ser 2c1 agora é k1x, mais 2c2 agora é k2. E aí nós temos um bom novo resultado final, um pouquinho mais elegante do que o anterior. Vamos escrever isso na tela inicial? Então, nós temos aqui, já como resultado final agora, y ao quadrado, que é igual a k1x mais k2. E com este resultado, galera, nós chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau!